Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro de Luz. É com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro. O encontro semanal, o encontro de família, o encontro com Jesus, Jesus no lar, momento de recebê-lo em nossos corações, de recebê-lo em nossos lares. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante os nossos estudos. E queremos aqui pedir nossas desculpas porque no evangelho anterior nós cometemos um pequeno equívoco. Trocamos as datas de nascimento de Gandhi e de Allan Kardec. Na verdade, Gandhi é no dia 2 e não no dia 3. No dia 3 é o nosso Allan Kardec e no dia 4 é Francisco de Assis. Nossas desculpas. Então, iniciando, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, a mensagem 114. O quadro negro. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. Jesus, João, capítulo 16, versículo 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem nas lutas vulgares poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somos conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquece-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei caracteres de luz o que aprendeste do mestre divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoa o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podeis conquistar o curso maior. Aqui temos a análise de Emmanuel sobre as palavras de Jesus, aplicando de forma objetiva a nossa realidade. Nós estamos em constante aprendizado, recebemos a ajuda dos companheiros, dos nossos guias espirituais que estão sempre a nos iluminar, a nos intuir, de modo que chegará o momento do nosso testemunho. Aquelas dificuldades, as adversidades que vão exigir de nós
o nosso testemunho, a nossa colocação com relação ao aprendizado que já tivermos obtido. É a aplicação dos conhecimentos. É o testemunho edificante, né, nas lutas redentoras da vida. Agora vamos, meus irmãos, meus amigos, elevar nossos pensamentos a Jesus para as nossas reflexões de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, buscando o vosso Evangelho em nossas vidas, para que assim encontremos a fé, a força, a fortaleza que são necessárias em nosso caminho, em nossa caminhada na presente encarnação, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o 12º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do amai os vossos inimigos. E hoje é o item 5 e 6, que trazem comentários de Kardec sobre os inimigos desencarnados. Kardec introduz esse tema exatamente nesse capítulo que se refere a esse ensinamento de Jesus, do amor aos inimigos. Então, amar os inimigos para o incrédulo é um absurdo. Até porque ele, o incrédulo, ele só tem a visão da vida presente. A vida presente para ele é tudo. Então ele vê no inimigo senão um ser nocivo, que perturba, um ser que tira a sua tranquilidade. Inclusive ele acha que só há uma maneira de se livrar desse inimigo, que é a morte dessa criatura, desse irmão com o qual o incrédulo tem uma inimizade. Bem, o ódio gera o desejo de vingança. De modo que a pessoa que é incrédula, essa pessoa não tem nenhum interesse, não vê nenhuma vantagem em perdoar. Pode até dizer, em certo momento, que perdoa, mas isso é apenas para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Mas lá dentro há o rancor, há o desejo do mal. Como espíritas que somos, nós sabemos que a criatura humana não se restringe ao conjunto de pele, músculos, esqueleto, cérebro, neurônios e por aí vai. Essa constituição física material é apenas um instrumento que o ser imortal, que é o espírito, se utiliza para poder ter a sua experiência no mundo físico, no mundo material. É apenas um instrumento que, ao ser cessada nele a vida orgânica, o ser que ali estava utilizando aquele instrumento, o espírito, continua fora dele a sua caminhada, a sua jornada na qual todos nós nos encontramos. A jornada em que buscamos o desenvolvimento das nossas virtudes, caminhando assim para a meta final para a qual Deus nos criou, que é a perfeição. Então, aquele velho ditado que diz: morto animal, morto veneno, não serve para a criatura humana.
O corpo físico está ali morto. A vida orgânica cessou. Mas o espírito é a essência, é a individualidade, é exatamente o ser pensante que age e continua a existir das várias dimensões que a vida nos apresenta. Tem a dimensão material, tem a dimensão espiritual, com todas as suas nuances. Então, como nós também sabemos que a morte não transforma ninguém, a morte não torna a pessoa diferente, o ser diferente, nós sabemos que aquele considerado nosso inimigo continuará a existir, continuará com as suas virtudes, qualidades, mas também com seus defeitos, com as suas inferioridades. E pode continuar a nos perseguir além túmulo, com o seu ódio, com a sua revolta. E por que que isso acontece? Poderíamos até perguntar. Por que que Deus permite? Deus permite porque existem leis divinas que regem todo o movimento, todo o funcionamento do universo. Deus permite porque existe um vínculo, uma sintonia entre nós e o nosso desafeto. Isso porque não ocorreu o perdão. Nós podemos ter um inimigo pelo fato de termos sido prejudicados por ele. Aí não perdoamos. Mas se eu perdoar e ele não aceitar, não compreender, aí a questão é dele. Fizemos a nossa parte verdadeiramente de perdoar. Mas também tem aqueles que se tornam nossos inimigos porque nós prejudicamos e não fomos pedir perdão. Nós não fomos pedir perdão àquele que nós prejudicamos, né? Aí vem a mesma questão. Bem, você veio me pedir perdão, mas eu não perdoo. Você deveria ter pensado antes de me fazer sofrer. Mas você fez o seu dever de casa, vamos assim dizer. Então são duas situações, mas que todas duas envolvem o perdão. O perdão que eu dou a quem me prejudica, a quem me fez sofrer, e o perdão que eu quero assim pedir, que eu sinto necessidade de receber. Eu lembro de uma senhora que eu conheci, que ela relatava isso, vez por outra ela relatava esse fato. Ela teve vários filhos e quando teve seu terceiro filho, o menino nasceu muito moreno. Moreno mesmo. E uma comadre dela duvidou de que aquela criança fosse filha do marido dela. Ela não sabia que nos antepassados daquela família havia exatamente pessoas da pele escura. E a gente sabe que nesse processo de formação de uma criança, a combinação genética pode exatamente fazer com que ali renasçam pessoas com tonalidades de pele diferentes. E essa senhora disse que soube, ficou muito magoada, chorou muito com essa injúria, com essa calúnia. E o tempo passou. O tempo passou quando ela uma vez recebeu a notícia de que a sua comadre estava chamando-a. Estava muito mal, muito doente, percebia que ia morrer. E que precisava muito pedir perdão a ela. E ela disse, eu não vou. Não vou. Quem tem que perdoar é Deus. O perdão está na competência de Deus. Sempre se pensa nisso, né? Como se o ofendido, o ultrajado fosse Deus. E não foi. E a mulher desencarnou. Desencarnou e tempos depois, essa senhora disse que começou a sentir
muita angústia, muita agonia, muita inquietação enfim. Depois de recorrer a vários mecanismos, terminou no centro espírita e ali ficou constatado que a sua comadre estava ao lado dela, implorando o seu perdão. Daí porque é necessário perdoar o inimigo. Porque dependendo da situação, porque se a comadre dela tivesse dito, bem, eu me arrependi, pedi perdão, se desligasse, né? Mas não, ela ficou muito constrangida, sofrida, desesperada. Aí manteve-se a sintonia, o vínculo, né, vibratório. Não houve perdão. Não ocorreu perdão e assim ficamos atados uns aos outros pelo desamor. Ficamos ligados pela nossa falta de perdão, de compaixão, de misericórdia. Na base de muitas obsessões está a falta de perdão. Tem também um componente de vingança. O espírito que não foi perdoado, o espírito que foi ultrajado, ele pode continuar a nos perseguir. Que a influência espiritual, ela tem vários níveis, vários graus, mas as mais graves, as mais severas, são exatamente aquelas que decorrem de um sentimento de vingança. O espírito que quer se vingar fica alerta, fica atento, fica lendo os nossos pensamentos para identificar um momento de fraqueza e se estabelecer aí a influenciar penosamente. A literatura espírita tem inúmeros casos de obsessões decorrentes de um sentimento de vingança. São muitas obsessões que ocorrem nesse sentido. O adversário, né, o inimigo, ele nos procura no tempo e no espaço para esse acerto, vamos assim dizer, de contas. Em Grilhões Partidos, um livro psicografado por Divaldo, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele relata aquele caso do espírito que procurou o seu agressor muito e muito tempo, até que o localiza reencarnado. E ele, estudando a forma de se vingar daquele homem, ele então vê que a forma dele sofrer mais seria através da filha amada, uma jovem de 15 anos, que também tinha comprometimentos perante as leis divinas, porque também se não tivesse, o espírito não alcançaria. E assim faz ele. Influencia de um modo que a obsessão se transforma praticamente em subjugação. Ela é enlouquecida, desequilibrada. Um sofrimento imenso para aquele pai, para toda a família. Mas a misericórdia divina coloca a doutrina espírita na vida daquelas pessoas. E através do tratamento na casa espírita, um tratamento muito sério, muito vigoroso, com muita persistência, com muita perseverança, aquele espírito é convencido, doutrinado e se desliga daquela jovem, porque ele compreende que assim como aquele homem que lhe prejudicou no passado, ele também é um ser imperfeito e que tinha também errado muito. É isso a compreensão que devemos ter. Todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos, prejudicamos, nos equivocamos e necessitamos de perdão, necessitamos de misericórdia, necessitamos de compaixão um dos outros. Por isso Jesus ensina o amor ao próximo, o amor ao inimigo, a reconciliação com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. Porque é mais fácil
essa reconciliação quando ainda estamos aqui, lado a lado. Essa reconciliação se torna mais viável, vamos assim dizer. Mas, veja bem, agindo como Jesus nos ensina, buscando este perdão, buscando perdoar, se perdoar também, pedir perdão, querer uma reconciliação, se envolver pela prática incessante do bem, nós não permitimos que se estabeleça esse ciclo vicioso entre a nossa pessoa e os nossos desafetos. Anulamos assim as vibrações, os sentimentos negativos e vamos assim criar todo um clima, toda uma situação benéfica para as nossas vidas. O perdão ao inimigo é como fogo que estava aceso e que, por falta de combustível, ele se apaga. Certo? O perdão funciona, a prática do bem, esses recursos que Jesus nos ensinou, funciona exatamente dessa forma, dessa maneira. Então, meus amigos, desse modo, nós devemos ter em mente que o nosso ódio, o nosso sentimento de vingança provoca em nossos desafetos o mesmo sentimento intenso, de igual intensidade. Nós nos igualamos ao desafeto. Nós entramos na mesma sintonia vibratória. E outro detalhe, muitas vezes, aquele desafeto, aquele chamado inimigo, dependendo da situação, das circunstâncias, ele vai reencarnar em nossos lares. Uma oportunidade grandiosa de uma reconciliação, de um reajustamento perante as leis de Deus. Ele reencarna exatamente para que na convivência consanguínea familiar nós possamos transformar os desafetos, as inimizades, o ódio em ternura, em carinho, em amor. Como registrou Mateus no capítulo 10, versículo 36, Jesus afirmou: os inimigos do homem serão os seus familiares. Então fica claro com esses comentários que Kardec nos apresenta que os inimigos desencarnados, eles podem continuar a nos perseguir, a nos influenciar, porque há em nós toda uma predisposição para que isso ocorra. Os nossos erros do passado, nos predispõem a isso. A nossa vigilância do hoje também, assim como as nossas imperfeições, nos falta o orai e vigiai, nos lembrando sempre que a lei que rege o universo, as nossas vidas, é a lei do amor. Fiquemos, portanto, com as reflexões de hoje. E agora vamos fazer as nossas vibrações. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, pedir por toda a humanidade, pela paz entre as nações, pelo movimento espírita, para que fique cada vez mais coeso em torno do Evangelho do Mestre e da codificação. Pelos governantes, para que busque a justiça social. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos corações das pessoas que estão, muitas vezes, em situação de desespero. Por nós mesmos, por nossos familiares, pedindo para que as bênçãos da graça divina
desçam sobre todos nós com amor, paz, proteção. Que a luz divina ilumine os nossos passos, nosso caminho, a nossa vida. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se faça aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, agradecidos a Deus por esses momentos, encerramos o Evangelho no Lar, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.